21. Bom dia, seu Paulo. Hoje nós vamos... Falei, Paulo, desculpa, seu Alberto. Desculpa, seu Alberto. Bom dia. Nós vamos continuar agora o termo 21. Eu queria começar por um assunto que o senhor já falou, então na verdade esses são só alguns complementos em relação ao questões envolvendo furnas. O senhor tem um termo em que o senhor fala de furnas, né? E o senhor menciona o envolvimento do senador, atual senador Aécio Neves. Em relação a esse fato que eu gostaria de que o senhor falasse assim, o senhor disse que ouviu dizer, né, que os valores eram repassados. Na época o senhor não atuava como operador da Petrobras, né? Na época eu não atuava como operador da Petrobras e na época eu era, na verdade eu tinha casa de câmbio e fazia algumas operações para o deputado Zé Janene. E no caso, a questão de furnas é que o Zé Janene tinha algumas operações que ele dividia com o então deputado, na época, Aécio Neves, e alguns serviços que algumas empresas prestavam para furnas. E uma delas era a Bauruense, onde alguns funcionários do seu José retiravam valores, entregavam ao seu José entregava a mim, para que eu pudesse levar para Brasília ou fazer algum pagamento ali. Então, uma dessas empresas era a Baruense, que entregava valores ao José Janine, que repassava ao senhor para levar a Brasília. Ou levar a Brasília, ou a São Paulo. Na verdade, ele tinha um conta corrente comigo. E ele, o Janine? Todo o dinheiro que ele, ou a maioria da arrecadação que ele fazia, ele mandava para mim. Tá. E a Bauruense tinha... A Bauruense tinha um contrato com Furnas. Sobre o que o senhor sabe? Era prestação de serviço. Sobre o que o senhor sabe? Diversas prestações de serviço. Se não me engano, na época teve um inquérito. Inclusive, estava correndo em Brasília esse inquérito. A gente localizou esse inquérito. E o senhor sabe se o José Janine tinha, que diretoria que ele tinha na Furnas? Eu não sei qual diretoria, mas eu, por ouvir dizer, né? Na verdade, ele dividia essa diretoria com, então, na época, deputado Aécio. Na verdade, o partido que tinha a diretoria, né? Mas quem operava a diretoria era o José Janine, com um acordo com o deputado Aécio. Só para registrar esse inquérito que deve estar se referindo, estava a cabo no Dr. Zamproni, lá em Brasília. Eu não sei, eu achei um no Rio, mas depois a gente... Não, tem esse do Rio, que é desdobramento, tem um anterior. Desculpe, é verdade, o Dr. Zamproni declinou para o Rio de Janeiro. Isso eu até achei a denúncia aqui. Isso. Agora mesmo eu vou perguntar. Obrigado. Dinheiro apreendido, né? Então assim, que a Baruense tinha questionado a diretoria, que o PP tinha uma diretoria, né? O Partido Progressista, né? Uma diretoria em Furnas, que era gente que
o José Janene era responsável, é isso? Pode dizer? É. Como o Paulo Roberto Costa, mais ou menos. Que ouviu dizer que José Janene dividia esta diretoria com o então deputado, né? Isso, né? Tá, a gente precisa de informação. Vamos Deputado na época. Na época. Então, deputado. Quem que falou isso pro senhor? O próprio deputado Zé Janene. Ele falou isso pro senhor? Falou. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Uma vez que eu dividia uma diretoria. É com o PSDB, né, na verdade, né? Com o PSDB pelo deputado, né? Exatamente. No P. P. O próprio deputado já disse ao declarante pessoalmente e por mais de uma vez que dividiu uma diretoria de Furnas com o então deputado. Em que contexto ele dizia isso para o senhor? E assim, por que surgia esse assunto? Às vezes surgia esse assunto de conversas políticas que eles estavam tendo e eu, na verdade, estava junto, eu acabava escutando. Ele falava também para outras pessoas isso? Por exemplo, ele conversando com outro colega de partido. Então, naturalmente saía essa questão que, na verdade, o Partido Progressista não tinha a diretoria só, e sim dividiria com então o PSDB, no caso, a cargo do deputado Aécio Neves. Quanto que eles recebiam? Tanto PP quanto PSDB, o senhor sabe a divisão? A divisão eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que a Bauruense repassava mensalmente. Era coisa de mais ou menos na época $100 mil, 120 mil dólares. Bauru repassava. Bem lembrado também que na época o dólar era 0,87, 0,90, 0,91. Isso. Legal. Isso foi quando? Esses fatos aconteceram quando, André? Falando de 96 a 2020. Durante todo esse... 96 a 2000, né? Durante todo esse período teve esse repasse de $100 mil por mês. Mais ou menos isso. 96 a 2000. E esse valor, 100 mil, era... Primeiro, quem que entregava esse valor era o... Era o próprio seu José que me entregava. Ah, o valor da Bauruense era repassado. E
perpetuar, né? Próprio José Janeiro. Que ele que dizia que o valor era do Janeiro. O senhor teve contato com o dono da Baruense? Tive. Em que circunstâncias? Almoço em São Paulo, jantar, na casa do seu José. Foi opinião. Estive em Bauru já na empresa com ele. Esteve na empresa Sim, na Bauru. em Bauru. Sim. O senhor se recorda como que era essa empresa? Não, faz muito tempo. Tá. E nessa, quando o senhor foi na Baruense, o senhor recebeu o dinheiro dele? Não. Por que o senhor esteve lá? Eu estive lá fazendo uma visita ao seu José Janeiro. Foi acompanhar uma visita do oportunidade, não houve o repasse de valores, né? Tá. O senhor presenciou ele entregar dinheiro? Da Baruense? Não. Pro senhor Janeiro, não. Algumas vezes em São Paulo. Presenciou o proprietário. Como que chamava o proprietário? Não me lembro. Tá bom. Me deu um branco aqui. Eu vou falar agora mesmo, aí o senhor se recorda. Que questionado você já viu o dono, o proprietário? Da Tem. Os dentes do cara. Tem. Acho que é isso. Já viu que questionado você já viu o proprietário agora se entregar valores diretamente ao senhor, a José Janine? Lembrei o nome dele, senhor Daré. Daré? Tá, já vou. O declarante diz que sim. Quando que foi isso? Que oportunidade? Que viu isso? Eu encontrei várias vezes. Não, que o senhor viu ele entregando dinheiro. Dentro dessas regras. Que o senhor viu ele entregar. Que eu viu. Deixa eu só um pouquinho, deixa eu ter o nome dele. Tá aqui. Ó. O senhor lembrou, né? Ayrton Antônio Daré, né? Sim. Eu vou pôr lá em cima. Proprietário da Baruense se chamava Ayrton Daré. Daré. Que Inclusive também, algumas vezes ele também, nós nos encontramos aqui em Curitiba. O filho dele era patrocinado pelo Banestado, na corrida de Fórmula Indy. Então, de certa forma, eu cheguei a ter também algum relacionamento com o Daré, assim, muito superficial, mas tive. Porque o filho de Ayrton Daré era patrocinado pelo Banestado. O filho de que corria Fórmula Indy, é isso? Isso. Que era piloto de Fórmula Indy, né? Indy Lights, se não me engano. Era patrocinado pelo Banestado. E por isto, Ayrton vinha com frequência, o senhor encontrava com frequência. Encontrei algumas vezes quando eu também estava aqui no Banestado para fazer alguma reunião e cheguei a encontrar com ele algumas vezes. Né? Aqui em Curitiba ou no Londrina? Em Curitiba. Tá. Também em Londrina. Por quê? Às vezes eu ia na casa do seu José ou para um almoço, ou para um jantar, e muitas vezes eu participava. Na casa então do José. Alguém aceita? E vocês, né? Obrigado.
Sabe dizer se o Ayrton é vivo ainda, já faleceu? Olha, faz muito tempo que eu não sei do Ayrton Dararé. Eu sei que uma época ele se acidentou, ficou muito doente, até fiquei de fazer uma visita, mas na correria acabei não indo. O senhor sabe se esse valor, o senhor repassava, recebia os valores do Antônio, $100.000 por mês, e repassava para o senhor levava para Brasília e para São Paulo, foi isso que o senhor disse? Não, muitas vezes ele me entregava em São Paulo, eu levava para Brasília, ou ele recebia isso em Bauru, levava para Londrina, eu levava para Brasília. Os valores eram sempre destinatários para Brasília? Sempre, a maioria das vezes, destinatário Brasília. Eram, sua maioria, destinados a Brasília. O senhor mesmo que levava esses valores? Né? Sim. Em espécie. Em espécie. Para quem que o senhor entregava? O próprio São José. Tá, então o senhor José de Neme entregava, o senhor aqui em São Paulo, e o senhor entregava para ele em Brasília? Às vezes eu ia no almoço com ele, o seu Daré pagava ele me entregava, falava, leva para mim para Brasília. Eu mandava para Brasília, vou levar. Às vezes acontecia em Londrina, eu fazia o mesmo, ele não carregava valores. Sim. Então o senhor presenciou em alguma vez o Antônio Daré entregar para o Janene e o senhor entregar em Brasília? Sim. O senhor sabe o que o senhor José Janine fazia com esses valores? Acredito que ele dividia no partido. Né? Agora, quais são as pessoas da época? Partido Progressista, né? Se não sabe indicar quem eram as pessoas na época. Porque na época o senhor não era operador do partido. Na verdade, eu era operador do seu José. Na época eu emprestava muito dinheiro a ele, principalmente na época de campanha. E era isso, mas não tinha essa proximidade com o partido como agora. Há pouco tempo. E os valores para o PSDB? Esses valores eram o senhor Janine que distribuiu ou ele nem chegava para o Janine? Eram duas frentes diferentes? Nem chegava para o Janine, eram duas frentes diferentes. Para o PSDB. Não sequer passavam pelo José Janine ou pelo declarante, né? Sim. Pois eram em duas frentes diferentes. Posso colocar essas por O senhor sabe quem era o operador do PSDB na época? A gente sabe por ouvir dizer, né? Então, ouvir dizer, não tenho certeza, não posso afirmar, mas diziam que era a irmã dele, irmã do Aécio. Uma das irmãs dele, não sei se ele tem duas. Por ouvir dizer que era uma das irmãs de Aécio Neves. Quem comentou Ou isso? se ele tem só uma irmã, não sei. Porque
que era uma irmã, porque era uma irmã de Aécio Neves. O senhor ouviu isso de quem? Ouvi do seu José, ouvi do próprio Daré, né? O senhor sabe dizer como... desculpa, antes disso, gostaria de mostrar uma coisa para o senhor aqui. O senhor teve contato com ela? A irmã do... Alguma vez a viu? Não. Se Não a viu? vi, não me lembro. Tá. O senhor não sabe o nome dela? Não. Nem adianta mostrar foto para o senhor. Até tinha uma foto dela aqui. Faz muito tempo, nós estamos falando dos anos 90. Não tenho Tá. como lembrar se é ela. Mas o senhor teve contato com ela? Não tive contato com ela. Uma coisa que eu declaro antes, não teve contato com a irmã Aécio Neves e mostrado uma foto de Andréa Neves. Isso não poder reconhecer. Contato com a mesma. Não conheceu, né? O senhor na época disse que... mas desculpa, ainda falando com isso, o senhor falou que o Antônio Daré comentou com o senhor. O que o senhor lembra dessa conversa? O que ele falava? Algum dado específico? Algum lugar? Não, às vezes ele estava discutindo valores com o seu José e aí falava, pô, eu não posso pagar mais que isso, porque ainda tem a parte do PSDB, esse tipo de coisa. Então aí você acaba escutando. Nessas conversas que teve menção à irmã do Aécio Neves. O senhor sabe dizer se também eram entregues em espécie para ela? Acredito que sim. O senhor sabe qual que era a profissão dela, algum dado em relação a ela? Não. O senhor teve algum contato com Aécio Neves? Não, senhor. O senhor, na declaração, o senhor disse assim, que possuía na época um controle manual por meio de anotações manuscritas em relação a esse movimento financeiro relacionado a empresas bauruenses, Camargo Correia e Furnas. Esse controle foi apreendido na época do governo do Estado? Não me lembro se foi apreendido. O senhor tinha, então, um controle manual? Tinha um controle. Tinha controle manual das entradas dos valores referentes a bauruense, né? Valores.
O senhor fazia alguma outra empresa de Furnas? Não? Só Não, só... Tá. Que não sabe dizer se tal controle manual fora apreendido. Manual, se você refere ao controle manuscrito, olha. Melhor, né? Manuscrito. Escrito à mão, né? Era a mão? O senhor mesmo que fazia? Não, quem fazia era o próprio Sr. José. Sempre ele fazia o controlezinho e me entregava os papéis. Que este controle manuscrito feito pelo próprio José Janine e não entrega ao senhor, né? Sim. Tá. Não sabe se tal controle manuscrito foi apreendido durante na Operação Banestar. Sabe onde ficava esse na época, onde ficava esse controle? Estava numa empresa em Londrina. O senhor só tinha uma empresa, desculpa, eu não conheço o caso. O senhor só tinha uma empresa em Londrina? Sim. Né? Qual o nome da empresa? E o CEF Câmbio Turismo. Os valores que eram entregues do senhor eram em reais ou em dólares? Em dólares, você falou, né? Às vezes em reais, às vezes em dólares. Tá. O senhor fazia operação dólar cabo? Não, era só entrega mesmo, de numerais. Só entrega mesmo, de numerais. O senhor sabe se... o senhor conhece Dimas Fabiano Toledo? Só conheço Dimas Fabiano Toledo. Se for quem eu estou pensando, sim, já vi ele algumas vezes, por uma ou duas vezes com o seu José, mas nos anos de, eu já vou dizer, 2007, 2008, acho que eu vi ele uma vez almoçando, uma ou duas vezes com o seu José. O senhor sabe assim, qual contexto, quem que era essa pessoa que o senhor conhece como Dimas? Eu sei que era uma pessoa que dava consultoria na área de energia, esse tipo de coisa. Mostrar na foto. É isso mesmo. Mostrada a foto. Não vou ter compromisso daí. Tá, eu vou pegar o melhor aqui. Só para conferir se é ele mesmo, faz melhor. Só que Dimas Fabiano Toledo, o declarante do reconhece, isso é melhor, né? Porque vai anexar. declarando a pessoa mencionada que almoçou. O senhor sabe dizer se ele foi funcionário de Furnas? O senhor tem algum conhecimento?
Por ouvir dizer. O senhor sabe que ele trabalhou em Furnas, por ouvir dizer? Por ouvir dizer. Quem que disse que o senhor isso? Foi o senhor José Janine? Seu José. Disse algum, o que mais que ele disse em relação? Só. Tinha algum valor, alguma coisa envolvendo ele? Não. Tá. Sabe do envolvimento das empresas? Eu acho que é Toshiba, mas saiu Toshida aqui do Brasil. O Toshiba ou Toshiba do Brasil, com esses fatos aqui de Furnas, não? Na época não. JP Engenharia? JP Engenharia? Não? O senhor disse na época não, mas depois o senhor teve alguma coisa com essa Toshiba? Tive. Na Petrobras. Será que é a mesma empresa? Eu vou olhar aqui porque tem na denúncia, eu tenho a denúncia desse caso aqui. Ah, essa aqui, ó. Vou confirmar. Só um minutinho. Depois vem de café? Eu vou querer. O senhor pode fazer gentileza? Sem açúcar, né? Sem açúcar, obrigado. Viu? Toshiba do Brasil, isso mesmo. Ó, aqui no caso, a pessoa que era responsável pela Toshiba do Brasil era. Vou ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver. Ah, parece que era um senhor, né? Bem velho. Takashi Wada. O senhor teve contato com esse não? Não. Então, assim, que questionado sobre a empresa Toshiba do Brasil, disse que à época não tinha relacionamento com tal empresa. Mas que né? posteriormente Como é que é o nome? na Petrobras veio a ter contato com tal empresa. O nome dele é Dimas Fabiano. Tá, me esclarece qual que era o relacionamento da Petrobras. Que ele era uma das Ele era uma das empresas empresas contratadas Vou pedir para tirar ele. para prestar serviço para a Petrobras. era uma A Toshiba. empresa contratada e que pagava valores? Pagava. Quem que era que o representante da Toshiba? Eu conhecia como Piva. Ah, Piva. Agora para entendi. Tá, eu vou só. É o José Alberto Piva Campana? Isso. José Alberto, é isso mesmo? José Alberto. Essa pessoa teve lá na GFD? Teve. Por várias vezes. José Alberto Piva Campana. Que esta pessoa teve várias vezes na GFD, no escritório do declarante, que questionado sobre Takashi Wada diz não conhecer, que não conhece a empresa JP Engenharia. Obrigado. Eu vou falar o nome de algumas pessoas, seu Alberto. O senhor, por gentileza, me diga se o senhor sabe, já ouviu falar dessas pessoas. O Dimas, o senhor já comentou. Roberto Jefferson Monteiro Francisco era o Roberto Jefferson? Eu acho que é o Roberto Jefferson. Deixa eu ver.
O senhor teve contato com o Roberto Jefferson? Não. Tá. Newton Antônio Monteiro. Também não. José Pedro Terra. Que eu me lembre, não. Pedro Pereira Terra. Me lembro também não. Walter Anitino. Conheço. Conhece? Sérgio José Anitino. Não conheço. Vixe, que nome. Dixon Barbosa. O Dixon Barbosa, não sei como fala. Não conheço. Reinaldo Conrad. Não conheço. Ademir Carnevale Guimarães. Não conheço. Ayrton Antônio Darel, o senhor conhece, né? Então vou fazer aqui. Roberto Jefferson. É, questionado se conhece pessoas de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Newton Antônio Monteiro, José Pedro Terra. São pessoas denunciadas, tá? Por isso que eu li pro senhor, essa é a denúncia lá do Pedro Pereira Terra, Walter Aniquino, Sérgio José Aniquino, Dixon Barbosa, Reinaldo Conrad, Ademir Carnevale Guimarães. Diz que conhece. Diz que conhece apenas Walter Aniquino. De que circunstância conhece? Ele, se eu não me engano, ele é proprietário de uma empresa chamada Icomum. Icomum? Ou ele é sócio, não sei. E, se eu não me engano, também... Desculpa, Icomum? Icomum. Como escreveria? I-C... I-C-O-M-O-N. Icomum. Icomum, chamado Icomum. Tá. O que essa empresa fazia? Presta serviço para as telefônicas na área de instalação, passar cabo, essas coisas, manutenção, terceirização de serviço. Terceirização. Alguma vez o senhor ouviu falar ou teve alguma operação irregular com essa empresa? Não. Ele, se não me engano, ele também é sócio numa empresa chamada Qualino, que presta serviço também para a Petrobras. Qualino. Q-U-A-L-I-M-A-N. Qualino. Isso. Qualino, que presta serviço Para a Petrobras. para a Petrobras. Pagava valores? Não pagava valores, mas ele sempre estava no escritório pedindo para ser convidado. Estava no escritório de quem? Às vezes ele ia no meu escritório. Ele pedia para ser convidado, que a empresa dele não estava recebendo convite, esse tipo de coisa. Convidado para o serviço da Petrobras, para a obra. Serviço na Petrobras. E eu sempre tentei ajudá-lo perante o Paulo Roberto. E sempre teve uma resistência. Não sei porquê. Menor, aqui está ele por nome e aqui é o aumentativo, fotos ampliadas, tá? Muito obrigado, O documento sempre tentou ajudá-la.
Walter perante tal ocorrência, mas sempre nunca conseguiu. Sempre teve uma resistência do Dr. Paulo. Do próprio Dr. Paulo. Vocês sabe o motivo? fecharam o show? Não. Tá no mesmo ainda, no primeiro? A ligação sempre era cadastro, não tem nota para isso, não tem nota para aquilo. O senhor recebeu algum valor desse Walter? Não, O partido recebeu? também não. Bom, pelo menos que eu saiba, não. Por mim não passou. Fala o nome de algumas empresas, o senhor vê se o senhor conhece, tá? BCE, Brazilian Comércio Exterior, Compobras, ECB, Empresa de Consultoria Brasileira, BCE Corporation, Importação e Exportação, Intertel, Comércio e Construção Limitada. Não. Que eu me lembro, não. Newton Antônio Monteiro, o senhor não conhece? Não. Impressão de que Que eu me lembro que não, é só que eu tenho a impressão que tinha o nome dele na portaria da GFT, mas era um novo. O senhor alguma vez, Reinaldo Conrad, o senhor também já falou que não, né? O senhor alguma vez ouviu falar da lista de furnas? ouvi por comentários, né? Mas nada assim que eu me dediquei a olhar ou quis, ou me interessei de ver. Quem que obrigado? Quem comentou isso, senhor? Foi o Janine? Pela imprensa. Tá. Soube disso. Tá. Algum detalhe em relação a isso, essa questão do PSDB, algum dado assim que o senhor acha que o senhor sabe os valores que eles recebiam? Não sei. Mas não sabe quanto é. O senhor sabe qual que era a divisão da PSDB-PP? Sim, porque na diretoria tinha, né, da também não. O senhor disse que isso foi por volta de 2000, né? 2000, 2001, o senhor acha? Isso foi até 2000, 2001, 2000, o senhor tinha falado que 2000. Foi na época do governo do PSDB. Eu não lembro se foi até o final, mas por isso que eu estou dizendo que eu acredito que tenha sido até o ano 2000. Eu acredito que o esquema relacionado a Furnas foi até 2000, mas não sabe se foi até o final do fala do Fernando Henrique. Sim. Você sabe se ele tinha algum envolvimento com isso? O senhor não sabe ou o senhor... Não sei dizer. E o que aconteceu em 2000? Pararam os repasses? Eu não lembro se exatamente na data de 2000, 2001 parou os repasses. O senhor não tem certeza se foi 2000? Eu vou pôr então aqui. Não Foi até tem 2000 e 2001. Pode ser? Pode ser. Que em 2001, 2000,
ou 2001, os repasses pararam. O senhor sabe o motivo? Não, O Janine não comentou. o senhor não perguntou. Também. O senhor já fez alguma outra operação para o PSDB? Não, quer dizer, outra operação, não. O senhor já fez alguma operação para o PSDB? Que me lembra assim, não. Na época do Banestado se transacionava muito dólar cabo e tal. Mas para o PSDB? Não, Em geral, em- não dá em para o senhor geral, saber, no mas assim, mercado, eu digo assim. não dá pra saber se, Tá bom. se tinha alguma coisa do PSDB lá no meio ou não. Não, tá. Porque eu quero, agora eu vou perguntar uma coisa, que certamente vai surgir quando esse depoimento vier a público, é o seguinte: por que o senhor, não, o senhor tratou disso na colaboração do senhor anterior? Não. Que questionado se o declarante tratou desse tema na colaboração anterior, o declarante disse que não. Por que, senhor Roberto? Na época, quando eu fiz o acordo, esse acordo, quando chegou no José Janene, eu falei que eu não falaria a respeito do seu José. E assim foi feito o acordo. O acordo então foi nesses termos. Foi constou expressamente, senhor Roberto? Não, só você disse que você não tinha o José Janine. Não tinha o José Janene e eu não ia. Você não tinha, não é que eu falei que não ia falar. Você falou que não Mas tinha. o senhor sabia disso, né? Sabia. O senhor não quis falar porque envolveria o senhor José Janine. Eu era compadre dele, envolveria ele. E falei que nesse caso eu não iria falar. Você quer? A gente tem que perguntar isso, Roberto, porque isso vai ser um tema de si. Pergunta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só as coisas. Disse a quem? Disse ao José Zanini, que não falaria dele. Não, Isso. pelo que eu entendi, o senhor, nos termos do acordo, era mais ou menos, o senhor não quis falar, o senhor falou isso. Ou não tocou no assunto. O senhor não quis tocar no assunto. Eu não toquei no assunto. Ninguém, o senhor não tocou e ninguém tocou mais, então o senhor não falou. É isso? Na época preferiu não falar. Perguntaram o senhor Janine, o senhor sabe? O senhor não sabe disso? Por... Perguntaram? O senhor não quis falar. Não. Tá bom. Wilton, Não. é, não. Então a gente fica com esse doutor Justo, tá? Não? Precisa desse tipo de